Se Deus está comigo, preciso ter sensibilidade para sentir sua presença guiando a minha vida. Se Deus está acima de mim, tenho-se superior a tudo em que posso confiar e me aconselhar. Se Deus está diante de mim, tenho um guia para me guiar daqui para o reino dos céus. E nesse Deus a gente confia, nesse Deus a gente se refugia, e nesse Deus a gente se achega agora, nesse instante, através da oração intercessora. Aqueles que tiverem o desejo de vir até a frente, que tiverem em seu coração um pedido, um agradecimento, que vocês possam estar conosco aqui à frente agora, e nós vamos orar. Não sei quais são os seus problemas, não sei o que você está passando, mas eu sei de um Deus que está olhando por você. Eu sei de um Deus que pode interceder por você. Sei de um Deus que te ama, e de um Deus que deu o seu Filho para morrer por você. Aqueles que puderem, antes de nos ajoelharmos, vamos começar a cantar, falar com Deus. E quando terminar, vamos nos ajoelhar para orar. Eterno Deus, nosso Criador, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória. A Ti, Senhor, entregamos nossas vidas, porque elas Te pertencem. Faça dela o que bem lhe aprouver. Teus planos são maiores, Teus planos são grandes. Por favor, Senhor, faça-nos vasos novos. Retire de nós tudo aquilo que não Te agrada. Retire de nós tudo aquilo que possa estar servindo de tropeço para aqueles que estão ao nosso lado. Tudo aquilo que possa estar servindo para nos desviar do Teu caminho. Pai, fomos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança. Mas talvez algumas coisas aqui nessa terra nos tenham prendido, e essa imagem tem sido manchada. Por favor, Senhor, tenha misericórdia e nos transforme. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Faça um milagre nas nossas vidas e nos ajude a estarmos prontos quando Cristo voltar. É o que Te pedimos,
Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos e a todas. Que Deus seja louvado nessa manhã e para sempre. Em seu olhar se encontrava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, das suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo entre nós caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, uma triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. O Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser
para ser o nosso Salvador. Amém. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Que nelas escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Bom sábado a todos. Nosso convidado para iniciar a semana de família e partilhar a palavra conosco é o pastor Jeú. Por favor, pastor. Acredito que vários aqui o conhecem da semana que ele fez há 2 ou 3 anos atrás, não é isso? Há 2 anos atrás. E ele é o líder de mordomia e que é fidelidade cristã, né? Vamos melhorar a palavra, que às vezes mordomia a pessoa não sabe o que é isso, né? Ele cuida da área de fidelidade cristã da Associação Mineira Central, em Belo Horizonte. E cuida também da área de família. Da outra vez que ele veio, ele falou sobre fidelidade. E dessa vez ele vai falar a respeito de família. É um prazer ter o senhor conosco, pastor, que Deus possa usá-lo. Nós vamos orar agora pedindo que o Senhor o abençoe, o use, ele seja um instrumento para trazer a mensagem, não aquela que ele simplesmente preparou, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, que é a necessidade da nossa igreja. Então vamos orar? Querido Deus, nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos e sabemos que somos falhos, imperfeitos e dependentes do Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor que use neste momento o pastor Jeú como um instrumento em Tuas mãos. Tudo que ele preparou, que tudo que o Teu Santo Espírito influenciou seu coração para que falasse essa manhã, possa ser dirigido ao nosso coração como uma flecha para atingir o seu objetivo. Nós queremos ser tocados pela palavra de Deus. Queremos que o Senhor use o pastor Jeú nesse objetivo. Pedimos que o Senhor o abençoe com Teu Santo Espírito para ter sensibilidade e que Ele possa usar a Tua palavra para tocar os nossos corações e provocar mudanças.
Abençoe as famílias que estão aqui representadas, Senhor. E que essa semana seja um marco, seja muito importante para cada lar aqui. Que a gente possa ser transformado, possa espiritualmente crescer para a honra e glória do Teu nome. E é neste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Bom dia para todos. Muito obrigado, pastor Rafael. Quantos de vocês creem que a família é presente de Deus? Quantos de vocês estão convencidos de que a família é uma bênção de Deus? Você ama a sua família? Então levante a mão assim e diga: eu amo a minha família. Nós acabamos de criar um grito de guerra. Você sabia que as palavras têm poder? As palavras têm poder. E nós vamos agora ter um momento que eu vou chamar esse momento de momento terapêutico. É o momento do grito de guerra. O grito de guerra vai ser o seguinte: eu vou dizer família presente de Deus, e você vai responder assim: família bênção de Deus. Aí a última parte você vai ficar em pé e todos vamos dizer juntos assim: eu amo a minha família. Pode ser? Deu para entender? Então eu vou dizer família presente de Deus. Vocês vão dizer o quê? Assim não cai a língua não. Podem dizer sem medo, com entusiasmo, com convicção, com força. E aí, a última parte, todos vão ficar em pé e você vai colocar a mão assim no peito e dizer: eu amo a minha família. Aí depois você vai dar um abraço no irmão que está do seu lado. E se a pessoa que está do seu lado é a sua esposa ou seu filho, eu vou lhe dar uma ideia. Dá um beijinho na esposa, dá um beijinho no seu filho. Se a minha esposa estivesse aqui do meu lado, eu não ia desperdiçar essa oportunidade, tá? Então, deu para entender? Vamos lá? Família presente de Deus. Eu amo a minha família. Dá um abraço, dá um beijo nessa pessoa que está do teu lado. Deixa eu dar um abraço aqui na minha querida irmã. Que Deus te abençoe, viu? Um feliz dia, Alberto. Dá um abraço aqui. Que Deus te abençoe. Tá? Feliz dia. Que beleza. Eu já vejo uma diferença na fisionomia de alguns. Quando eu peguei o microfone, eu olhei aqui um pouquinho, eu vi mais ou menos uns 2 ou 3 ali com cara de misericórdia. Mas agora não tem ninguém mais com cara de misericórdia. É muito bom poder abraçar os nossos queridos, poder beijar, a expressão de carinho é algo muito importante. Meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Retornar a esta querida e amada igreja, para mim é motivo de muita felicidade, muita gratidão a Deus. Eu tive o privilégio de estar 2 anos atrás, realizando uma semana de enriquecimento espiritual nessa igreja. Foi uma ocasião onde pude conhecer alguns irmãos, e como eu percebi que essa igreja, a Igreja Central de Niterói, como o povo aqui é carinhoso. É muito bom regressar aqui. Queria agradecer o pastor Rafael. Pastor, obrigado por me dar a possibilidade de retornar a esta igreja tão querida e tão amada. Bom, vocês observaram, aqui foi montado algo. O que você está vendo aqui? Aqui nós temos uma caricatura de altar, uma imitação de um altar que precisa ser restaurado. Vocês concordam comigo? Esse altar, ele foi atacado, ok? E ele precisa ser restaurado. Eu quero fazer uma pergunta: quantos de vocês acreditam na restauração do altar da família? Levanta a mão. Vocês acreditam? Eu também acredito. Quando nós falamos no altar da família, nós estamos falando sobre algo muito importante. Estamos falando sobre o culto da família. Restaurar o altar, na nossa linguagem, significa restaurar e fortalecer o culto da família.
Então nós temos uma missão essa semana. A nossa missão é restaurar o altar. Esse altar que tem sido grandemente atacado. Então nós vamos restaurar o altar. Amém? Agora, vocês me ajudam nesse processo? Eu posso contar com a ajuda de vocês? Quantos de vocês se animam a nos ajudar a restaurar esse altar? Levanta a mão. Amém? Então, sábado, quando estivermos terminando a semana, nós veremos esse altar 100% restaurado, para a honra e glória de Deus. Nós vamos falar sobre isso, e nós vamos orar por isso, e vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Ok? Quando terminar essa semana, existe grande possibilidade de você esquecer do pastor Jeú, mas do altar você não vai esquecer. É possível que você esqueça de mim, mas do altar você não vai esquecer, porque, repito, nós vamos falar sobre o altar, nós vamos orar pelo altar, e nós vamos trabalhar para que esse altar seja restaurado. E como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar de muitas formas. E uma das maneiras, eu quero ter o privilégio, eu conversei com o pastor Rafael, sim, pastor, eu quero ter o privilégio de visitar algumas famílias da igreja essa semana. Quando eu estive há 2 anos atrás, nós abrimos a igreja 2 vezes. Nós tínhamos o culto de manhã, de madrugadinha, e à noite, 2 vezes por dia, uma semana intensa. E nós tínhamos aqui um número expressivo de pessoas na madrugada, e também à noite. Foi uma experiência realmente muito inspiradora. Só que o meu contato com os irmãos ficou aqui, se resumiu à realidade do templo, os encontros do templo. Isso foi muito bom, mas eu gostaria de ter o privilégio de ir na sua casa e orar por você. Eu gostaria de visitar algumas famílias essa semana. E como é que vai ser essa visita? É uma visita pontual. Eu quero ir na sua casa para fazer com você o culto da família, só isso. E essa visita é de quanto tempo? Os jovens aqui da igreja, sabem o que significa isso aqui? Hã? Quando um jovem adventista faz isso, é o quê? É uma marca, né? Do Caleb, ok? Essa marca também é a marca do culto da família. Por quê? O culto da família é isso aqui, ó, 5 minutos. O culto da família é breve, é rápido, 5 minutos. Pastor, 5 minutos é? O culto nós fazemos todos os dias, de manhã e à tarde, o que nós chamamos culto matutino e culto vespertino. Só que nós fazemos todos os dias. Então, como nós fazemos todos os dias, dia a dia, nós não precisamos fazer um culto longo. É todo dia, de manhã e à tarde, 5 minutos, que a seu devido tempo vai fazer uma diferença muito grande na vida da família. Então o culto são 5 minutos. A gente canta um hino, lê o devocional, faz uma oração, dá um abraço, um beijinho, pronto. Já fizemos o culto, ok? Então eu vou fazer uma visita de 10 minutos só. Eu vou na sua casa só para fazer o culto da família. E se você tem dúvida, não sabe como fazer, se precisar algumas orientações, 5 minutos eu faço o culto e 5 minutos eu dou as orientações. 10 minutos termina a visita, eu já vou para outra casa. E que horas vai ser a visita? De manhã cedo, na primeira hora da manhã. Na hora que começa o dia para a sua família. Se o dia começa às 5 da manhã, eu vou lá na sua casa às 5 da manhã. Não precisa preparar comida, nada. Só água, eu gosto de tomar água. Então eu vou lá, faço o culto e vou para outra casa. Só 10 minutos. Eu quero fazer o culto com a sua família e orar pela sua família. Vocês me darão esse privilégio? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para a Eunice, eu não sei se a Eunice está aqui. Eunice, vamos entregar o papelzinho? Está aí? Nós vamos entregar um papelzinho. As famílias que querem a minha visita essa semana, junto com o pastor Rafael, você vai anotar o nome aí, nós vamos dar um papelzinho, entrega aí rapidinho, tá? Para a gente não perder tempo. Você não precisa anotar agora, não precisa. Você tem a manhã toda para preencher. Você vai colocar
os possíveis dias que você tem disponibilidade. Pode ser que você tenha domingo e segunda-feira, pode ser que seja terça e quarta, os possíveis dias e o horário. Pastor, a gente começa o dia 5 da manhã. 5 da manhã eu vou estar na sua casa, faço o culto, 10 minutos e vou para outra casa. Pastor, 5:30, 6 horas, 6:30, 7 horas. Pastor, é 4 horas da madrugada que a gente começa o dia. 4 horas eu vou na sua casa, tá certo? Então coloque o horário, coloque os dias, coloque aí no papelzinho o endereço, né? Então depois, a Eunice, a secretária, ela vai ter um trabalho grande. Ela vai pegar todas essas informações e ela vai montar uma agenda, porque só vai dar para a gente visitar uns 5, mais ou menos, a 6 famílias de manhã. Vai ser uma média de mais ou menos 5 a 6 famílias. Então ela vai ter que trabalhar na geografia, ok? Porque a ideia é que a gente visite cada dia as famílias que estão mais próximas. Então ela vai ter um trabalhinho aí para fazer um mapinha, trabalhando o aspecto geográfico, porque não tem sentido eu visitar uma família aqui e outra do outro lado da cidade, aí a gente vai perder muito tempo. Então ela vai ter que fazer um mapinha, considerando a geografia, o horário, o dia. Aí ela vai ligar para você para confirmar, e assim nós vamos ter uma agendinha até sexta-feira. Tudo claro? Alguma pergunta? Ou fale agora ou se cale para sempre. Tudo claro, né? Então pronto, alguma dúvida? Depois do culto nós vamos estar aqui, e aí nós nos colocamos à disposição de vocês, tá? Muito bem. Eu gostaria... Está um barulho estranho aqui, né? Acho que talvez essa caixa. Eu gostaria de pedir a vocês que nos ajudem orando por essa semana e por tudo que nós vamos fazer aqui. Eu já realizei muitas semanas de oração em muitas igrejas. E sempre quando nós tratamos do tema semana de enriquecimento espiritual, semana de oração, sempre é travada uma guerra. Mas quando essa semana ela está enfocada nas famílias, a guerra é mais intensa. Existe alguém que vai fazer de tudo para que você não aproveite o que Deus preparou. Já faz um bom tempo que eu estou orando por essa igreja e por essa semana. Eu estou deixando a minha família, a cidade onde eu moro, as responsabilidades que eu tenho ali, que não são poucas, para dedicar uma semana da minha vida a essa igreja. Eu não sei se vou voltar aqui outra vez. Então eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, no que diz respeito ao que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui brincar de ser pastor. Hoje, de madrugada, eu acordei e eu orei por você. Eu pedi a Deus que Deus trouxesse aqui aquele que precisava ouvir o que Ele preparou para esta manhã. Então entenda, na agenda de Deus, existem algumas coisas muito especiais preparadas para você e para a sua família. Se você aproveitar o que Deus preparou, quando terminar essa semana, a sua vida não vai ser igual. Eu repito, se você aproveitar o que Deus preparou, se colocar na sua agenda o que está na agenda de Deus, ao terminar essa semana, a sua vida não será igual. Nós vamos ter sexta-feira à noite uma Santa Ceia. Essa Santa Ceia para nós é muito importante, no contexto de tudo aquilo que nós iremos construir. Então o meu pedido, ore pela Santa Ceia, que nós vamos celebrar sábado, sexta-feira. Vai ser uma Santa Ceia diferente.
uma Santa Ceia bem especial. Nós já estamos trabalhando há dias nesta Santa Ceia, e nós queremos que vocês orem por ela. Se organizem para participar desta Santa Ceia. Amanhã à noite eu vou começar a explicar, eu vou dar um pouco mais de detalhes, como será a Santa Ceia que vamos realizar sexta-feira à noite. Então eu pediria a vocês que coloquemos a Santa Ceia como motivo especial de nossas orações. Bom, nós vamos começar agora o estudo. Vamos entrar no primeiro tema da semana, e antes eu quero convidar você sentado como está para fazer uma oração. Grande Deus, eu te agradeço pelo privilégio de regressar à Igreja Central de Niterói, rever alguns amigos e conhecer pessoas novas. Não tenho nenhuma dúvida que o Senhor sonhou com esta semana. O Senhor tem projetos de bênção para cada família que está aqui. Estou 100% seguro de que ninguém está aqui por acaso nesta manhã. Que teu Espírito abra os nossos olhos, para que possamos ver as coisas na tua perspectiva. Construímos planos, foram feitos alguns projetos em cima desta semana, e todos os projetos, os planos, como a Santa Ceia, de forma especial, nós queremos apresentar a Ti. Que o Senhor receba esta semana em Tuas mãos, que Teu Espírito tome o controle e a direção de tudo o que vai acontecer aqui. Que a grande estrela a brilhar seja Jesus Cristo, que somente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Nós vamos abrir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Que fale Deus e se cale o homem, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Amém. Faz algum tempo, eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, e esse vídeo me impressionou muito. Ele me fez pensar muitas coisas. Esse vídeo, ele tem cenas muito fortes. Eu senti no coração o desejo de compartilhar esse vídeo com vocês. O tema da nossa semana, o tema geral é a família e o grande conflito. Esse foi o tema que a Igreja Adventista escolheu no ano passado para a semana que seria realizada em toda a América do Sul. Um tema muito oportuno, tremendamente pertinente para os dias que nós vivemos. Entendendo isso, a Igreja Adventista na América do Sul, ela decidiu repetir o tema. A família e o grande conflito se torna o tema geral para a proposta de trabalho do Ministério da Família da Igreja Adventista na América do Sul. Esse vídeo, ele vai te ajudar a entender um pouco melhor algumas questões do grande conflito. Preste atenção, a qualidade do vídeo não está muito boa. Foi um vídeo que eu recebi, repito, no meu WhatsApp. Mas se você prestar atenção, você vai conseguir entender a mensagem que está aí. Pode colocar. 2 casos chocantes expõem o drama de famílias que viveram situações extremas no convívio com a droga. O que fazer para evitar esses pesadelos? A rua está em silêncio. Os vizinhos sabiam que, por causa da agressividade do filho caçula, a família Cortellini estava perto de viver uma tragédia. O pessoal quebrava tudo, né? Como você sabe? Porque eu moro em frente, filha. Escutava o barulho. Nossa, barulho de violência mesmo. Quebrava as portas, tudo. Rodrigo Cortellini, 26 anos, era dependente de drogas. No último domingo, depois de uma discussão, Amador Cortellini matou o filho com um tiro no peito.
acho que se não fosse o pai que matasse, ele matava o pai. A senhora já visitou a dona Sofia e o senhor Amador depois da tragédia? Estive lá ontem. E como é que eles estão? Estão arrasados. Mas arrasados mesmo, sabe? Bem arrasados mesmo. Ela não tem mais lágrimas para chorar, não. Você não recrimina o seu marido? Não. Você não condena seu marido? Não. Ontem, dona Sofia, mãe do Rodrigo, desabafou pelo telefone. Foram 7 anos de muito sofrimento. Agora o seu marido fez tudo isso para proteger você, né? É. Verdade. Com ele me agredia muito. Seu filho? Eu não podia abrir a boca, sabe, assim, mas falar nada. Ele já empurrava a porta na minha cara. Semana passada ele ameaçou o pai de morte. Ele falou, eu ainda vou te matar. Foi a gota d'água de uma sequência de violências que se instalaram neste relacionamento, que não proporcionou a esse pai nenhuma outra saída. 3 dias depois, do outro lado da cidade, o filho único espanca a mãe de 72 anos até a morte. A aposentada Elisa Frateschi morava sozinha e sustentava o filho Marcos, de 39 anos, desempregado e viciado em drogas há 20 anos. Dependência de drogas chega num ponto tal que tudo é permitido para conseguir obter a droga. O Brasil tem assistido com horror a uma sucessão de crimes em família. Susana Richthofen, a filha que planejou a morte dos pais para ficar com o namorado. Gustavo Napolitano, o neto viciado em cocaína que matou a avó a facadas. O cantor sertanejo Alexandre Alvarenga, que depois de uma batida de carro jogou o próprio filho, um bebê, contra o para-brisa de outro carro. Especialistas da mente humana podem explicar o que está acontecendo? Nós estamos pensando, quebrando a cabeça para achar onde erramos. São desvios de personalidade. Mas a gente está com muita personalidade desviada, então esse é o problema. A sociedade está com desvio de personalidade. No topo da lista, o consumismo, o individualismo e o culto ao materialismo. Dinheiro, poder, corpo. Eu começo a resolver as coisas na base da força. Ou seja, eu tenho raiva, vou lá e mato. Exatamente. Amador Cortellini não aguentava mais o comportamento agressivo do filho. Nos últimos 7 anos, Rodrigo havia sido internado várias vezes. Na delegacia, o pai se culpava. Ele não consegue se conformar, ele acha que errou em alguma coisa. Nessa luta contra a repressão de 40, 50 anos atrás, liberou-se demais a tirania infantil e os pais desaprenderam que tem que dar limite aos filhos. O desafio de cada família é não confundir amizade entre pais e filhos com falta de respeito. E se a droga invadir a casa, reaja com firmeza. Quanto mais precoce a intervenção, mais sucesso nós temos, tanto na recuperação, como no evitar problemas extremos, como o que chegaram esses 2 moços aí. Você amou seu filho até quando? Eu amei a vida toda. Inclusive agora? Inclusive agora. Queridos irmãos, quando eu vi esse vídeo, meu coração disse misericórdia. Os especialistas da mente humana, eles foram procurados. E o repórter queria encontrar uma resposta para a pergunta: que explicação você pode me dar para essa situação? No mundo onde existe o pecado, dizer que existe violência é compreensível, mas um pai matar seu próprio filho? O título desse vídeo, quando eu recebi no meu WhatsApp, era o seguinte: filhos assassinos, pais assassinos. E eu decidi procurar na internet. Eu queria ver se eu encontrava o vídeo original. E quando eu coloquei lá, filhos assassinos, a quantidade de vídeos, de coisas que apareceram, quando eu comecei a olhar, eu disse, misericórdia, eu não vou ficar vendo isso. E aí eu desisti da procura.
Que explicação? Será que nós temos uma resposta para esta pergunta? Que explicação para essa situação? Os especialistas da mente humana, eles dizem que não tem resposta, eles estão quebrando a cabeça. Mas nós temos a resposta. A minha escritora predileta, ela escreveu, na Review de Herald, 16 de abril de 1901, ela disse: Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Aí não diz que Satanás reuniu os anjos caídos para causar mal, para encontrar formas de causar mal à família humana. Aí não diz isso. Aí diz que Satanás reuniu os seus anjos para encontrar formas para causar o quê? O máximo de mal possível à família humana. Então, fica claro que existe um inimigo que nos odeia. O ódio deste inimigo pela sua família e pela sua família talvez vai muito além do que eu e você podemos imaginar. E por que esse inimigo ele odeia tanto a família humana? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Gênesis, para nós, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia no que diz respeito à teologia da família. Aonde é que aparece o tema da família pela primeira vez na Bíblia? O tema da família aparece no primeiro livro e no primeiro capítulo da Bíblia. Não poderia ser diferente. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são a base para a construção da teologia da família que a Igreja Adventista defende. Esses capítulos iniciais são muito importantes. No capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, em imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse texto que nós acabamos de ler, esses versículos, eles são muito importantes, porque eles nos ajudam a construir o conceito da criação e da formação da família humana. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós temos uma descrição geral da criação da família humana. E no capítulo 2, nós temos uma descrição detalhada. Essas duas descrições, elas se confirmam e elas se completam. Repito, no capítulo 1, nós temos uma descrição resumida da formação da família humana. E no capítulo 2, você tem uma descrição detalhada. Aqui no versículo 26, nós vemos a Trindade decidindo criar a família humana. O texto diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós adventistas cremos na Trindade, porque o conceito é bíblico, e nós cremos na Bíblia. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho, e cremos em Deus Espírito Santo. São quantas pessoas? São 3 pessoas diferentes. E são quantos deuses? Como é? São quantas pessoas? E quantos deuses? Como é isso? Como se são 3 pessoas e apenas um Deus? A nossa mente ela é muito pequena para entender tudo o que envolve a Trindade. O que nós sabemos é que existe uma unidade perfeita na Trindade. O fundamento desta unidade é o amor. Então existe uma unidade de origem, não tem um que surgiu primeiro e outro depois. Uma unidade de autoridade, não tem um mais poderoso e um menos poderoso. Uma unidade de importância, uma unidade de propósito. Esta unidade tem como fundamento o amor. São 3 pessoas diferentes e apenas um Deus. Essa Trindade um dia decidiu: nós vamos criar a família humana.
Mas a família deveria ser como? Vamos criar a nossa imagem e a nossa... E aí o texto diz que Deus criou homem e mulher, os criou. E no versículo 28 lá diz que Deus instituiu o sexo. Aqui temos uma descrição resumida da formação da família humana. No capítulo 2 você vai ver a descrição detalhada, porque no capítulo 2 você vai ver Deus criando o homem. Aí você descobre que Deus criou o homem de uma maneira diferente que ele criou a mulher. No versículo 7 lá diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. E aí depois Deus diz para Adão: você vai dar nome aos animais. E ele começa a dar nome aos animais. Ele percebe que o macaco tem uma macaca, que o leão tem uma leoa, que cada macho tem uma fêmea correspondente. E ele começa a sentir falta daquilo que ele nem sabia o que era. Ele percebe, cada macho tem uma fêmea correspondente. Aí Deus começa a mostrar para Adão que tudo que era belo, tudo que era perfeito, ia ficar mais perfeito. Que tudo que era muito belo, iria ficar mais belo. Aí Deus faz com que Adão caia em um profundo sono. E o final do capítulo 2 vai descrever a criação da mulher. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Versículo 23, e disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Versículo 24, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos o quê? Então Deus fez com que Adão caísse em um profundo sono. Deus fez uma cirurgia dele, tirou uma costela, e dali formou Eva. E quando Adão abre os olhos, ele muito inteligente, ele percebe que Eva tinha saído de uma costela dele, que ele havia passado por uma cirurgia. Ele olha para Eva, uau, impactado. Imagine, a primeira mulher, foi amor à primeira vista. Ele olha para Eva e ele é tão impactado que ele já faz uma declaração de amor: você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele fala isso com entusiasmo, com brilho nos olhos. Sabe o que ele está querendo dizer? Você é parte de mim, eu sou parte de você. Sem você, eu sou incompleto. E você sem mim está incompleta. De fato, nós não somos dois, nós somos... Como? Quando eu me casei com Lucy, eu sabia que Lucy era diferente de mim, mas eu não imaginava que era tão diferente. Muito diferente. Só que eu e Lucy, nós não somos dois, nós somos um. Tocar em Lucy é tocar em mim. Tocar em mim é tocar em Lucy. Honrar a Lucy é me honrar. E honrar a mim é honrar a Lucy. Nós não somos dois, nós somos um. Existe uma unidade de propósito, uma unidade de autoridade. Nessa relação não tem um mais poderoso e um menos poderoso. Aqui não tem um mais importante e não tem um menos importante. Essa unidade, ela tem como fundamento o amor. Então Deus, ele decide, a Trindade decide criar algo que deveria ser a sua semelhança. E Deus, sem dizer nada para Adão, Adão, quando olha para Eva, ele já descobre. O seu coração estava cheio de amor, não havia pecado, não havia egoísmo. Então ele olha, aqui está o que faltava. O que era bom ficou melhor. O Éden era perfeito, mas agora ficou mais perfeito. Nós não somos dois, nós somos um. Eu me uni a Lucy, 22 anos de casados. E Deus me deu, juntamente com Lucy, o maior privilégio desta terra. Sabe qual é o maior privilégio? É poder gerar um ser humano, gerar uma vida. Nós temos uma filha, Jael, que vai estar completando em alguns dias mais 18 anos. Você olha para mim, para Lucy e para Jael, você vê 3 pessoas. Deus olha e vê uma família. Essa família foi construída tendo como fundamento o amor. Você olha e vê 3 pessoas, Deus olha e vê uma família.
Mas quando o diabo olha, ele lembra do quê? Você acha que quando o diabo olha para a minha família, ele lembra do quê? A família foi criada para representar o quê? Vocês estão acordados? A família, criemos a nossa imagem, a nossa... Quem criou a família? A Trindade. A Trindade decidiu criar algo que deveria representá-la. Então, quando o diabo olha para a minha família, ele lembra do quê? Ele lembra da Trindade. Você acha que o diabo gosta da Trindade? O diabo odeia a Trindade. Ele quis ser Deus, ele quis fazer parte da Trindade. A criatura jamais poderá ser igual ao Criador. O diabo odeia a Trindade. E sabe qual é o momento que ele mais causa tristeza ao coração de Deus? É quando ele destrói uma família. Por isso que ele odeia as famílias. O pensamento que nós mostramos ali diz que ele reuniu os anjos caídos com o propósito de causar o máximo de mal possível à família humana. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós temos uma confirmação do conceito. Aí diz: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. Um inimigo furioso que odeia a família humana. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus, ele não mede palavras, ele diz: é ladrão mesmo, é ladrão. Não existe intenção boa no coração de Satanás. Ele é inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. E tudo que ele fizer vai ser feito em função das intenções que estão no seu coração. Em Efésios capítulo 6 fala de uma luta, uma guerra. Essa luta não é contra carne nem sangue. Existem algumas esposas que às vezes pensam que a guerra delas é contra o marido. Existem maridos que às vezes pensam que a guerra deles é contra a esposa. A sua guerra não é contra a sua esposa. A sua guerra não é contra os seus filhos. Filhos, a sua guerra não é contra os seus pais. Existe um inimigo espiritual, um inimigo real. Ele odeia a sua família. Ele não brinca de ser diabo, ele é diabo 24 horas. Ele tem planejado causar o máximo de mal possível à família humana. E quando eu vejo um vídeo como aquele, a conclusão que eu chego é que parece que ele tem conseguido alcançar, em grande escala, na vida de muitas pessoas, seu objetivo. Mas aí vocês, pastor, parece uma guerra injusta. Como fazer frente a esta guerra? Existe um inimigo que não tem carne nem sangue, ele é espiritual. E como vencer este inimigo? Como proteger minha família? Como colocar um muro de proteção? É possível nós construirmos um muro de proteção em redor de nossa família, sim ou não? A minha escritora predileta, no livro Testemunhos Seletos, ela diz assim: se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Eu quero parabenizar vocês pelo templo que vocês têm aqui, é um templo muito agradável. Esse templo é casa de Deus, é lugar de oração. Aqui coisas incríveis acontecem, é muito bom estar aqui. Mas eu quero dizer para você que esse templo não é suficiente. Essa casa de oração não é suficiente. Eu preciso fazer de minha casa uma casa de oração. Se você quer fazer frente a esta guerra, a este inimigo, então você tem que levar em conta e tomar a sério esse conselho: fazer de minha casa uma casa de oração. Pastor, explica esse negócio aí. Como é que eu vou fazer da minha casa uma casa de oração? Como é que é esse negócio? A própria autora, ela explica. Ela diz: contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico. Neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Eu devo ensinar meu filho a ser um adorador aonde? A entender o que é oração, reverência, louvar, escutar com atenção a palavra, dar devido valor à palavra. Eu ensino meu filho a ser um verdadeiro adorador aonde?
quando ela fala de casa de oração, ela está falando sobre o culto doméstico. Eu transformo a minha casa uma casa de oração quando na minha casa eu tenho o culto da família. E ela diz assim: toda família deve o quê? Deve erigir o quê? Seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pais e mães, precisais buscar a Deus de manhã e à tarde no altar da família, para que possais aprender a ensinar a vossos filhos sábio, terna e amorável mente. Altar. No Antigo Testamento, onde Abraão ia, ele erigia um altar. E ali ele reunia a sua família de manhã e à tarde para adorar a Deus. Toda família deve erigir seu altar de oração. Olha o que ela continua dizendo: em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é reunirem os pais ao redor de si os filhos, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio e guia e proteção para o dia. Que é adequado também, chegando a noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Eu estou colocando aí alguns pensamentos da minha escritora predileta e eu vou explicar por quê. Eu não nasci num lar adventista. Eu nasci em uma família evangélica. Eu conheci a igreja adventista na minha adolescência. Eu fui impactado com algumas coisas que eu vi naquela igreja, lá no bairro Ellery, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Um dia eu entrei naquela igreja, não era meu plano ficar ali. Mas a maneira como eu fui recebido, e aquilo que eu ouvi ali, impressionou e cativou meu coração. Eu entendi que ali era o meu lugar. Eu lembro que um dia da semana, à tardinha, no pôr do sol, era mais ou menos, acho que era quinta-feira, eu fui visitar uma família adventista, uma família de amigos. Eu cheguei na hora do pôr do sol, eles estavam reunidos, fazendo o culto. E eu cheguei ali, eu disse: eu sei que vocês fazem um culto na sexta-feira, que na sexta-feira, ao pôr do sol, vocês recebem o sábado, mas hoje não é sexta, hoje é quinta. E ali eles disseram: não, nós fazemos o culto todos os dias. O que nós estamos fazendo aqui é o culto vespertino. Vespertino? Eu nunca tinha escutado esta palavra. E o que é isso de culto vespertino? E eles explicaram para mim. Eu recebi o primeiro estudo bíblico sobre o culto da família. O meu pai era líder da igreja dele há 30 anos. Eu nunca tinha visto meu pai fazer o culto da família com a minha mãe. Aí eles disseram para mim, lá no Jardim do Éden, Deus todos os dias vinha de manhã cedo e à tarde, e ele tinha um encontro com Adão e Eva, com a família humana. E esse é o desejo de Deus. Hoje, esse Deus que nos criou, ele quer ter um encontro no início do dia e no final de cada dia conosco, e nós entendemos isso. Então nós nos reunimos para fazer o culto. Você chegou na hora que nós estamos começando, seja bem-vindo. E ali eu participei do primeiro culto da família. Eu saí dali com um desejo no meu coração. Sabe qual era o desejo? De ver meu pai e minha mãe fazendo o culto da família. Porque na época que eu entrei para a igreja adventista, meu pai e minha mãe estavam em crise, estavam à beira de um divórcio. O pão de cada dia era briga, era discussão. E aí eu comecei a sonhar: será que algum dia eu vou ver meu pai e minha mãe fazendo o culto da família? E eu comecei a orar por isso. Os dias se passaram, as coisas se complicaram, o ambiente para mim ficou muito ruim quando eu me batizei. Eu saí de casa, eu fui para o internato, eu fui estudar. E ali no internato eu orava e clamava: ó Deus, faz uma obra no coração do meu pai. Um dia meu pai liga para mim: filho, eu quero te dar uma notícia. Um adventista chegou aqui e ofereceu um curso da Bíblia para mim. Eu aceitei. Eu disse amém. O primeiro milagre, meu pai estudar a Bíblia com os adventistas. Eu fiquei muito feliz. Meu pai fez o estudo. Nas férias eu tive a oportunidade de ir passar uns dias na casa de meu pai. E quando eu cheguei lá, de manhã cedo, eu vi meu pai acordando com a minha mãe cedinho. Eu escutei os dois cantando. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o culto da família. O meu sonho se tornou realidade.
Aquilo que eu tanto pedi a Deus se tornou realidade. Mas mais do que isso, Jesus entrou na casa do meu pai e da minha mãe. Jesus entrou na vida deles. Um casamento que iria acabar, não acabou. Os dois se batizaram na igreja adventista. E algum tempo depois a minha mãe faleceu de um ataque do coração. Mas depois do seu batismo, a minha mãe viveu os melhores anos dela como esposa, como mãe. Eu vi a glória de Deus na vida dos meus pais. Eu acredito no culto da família. Eu tenho levantado esta bandeira, porque na minha casa eu também faço o culto da família. Houve algum tempo que nós fazíamos 2 cultos, culto matutino e o culto da tarde. E aí, lendo o livro de Daniel, comecei a orar a Deus: ó Senhor, eu queria ser igual a Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? A Bíblia diz que 3 vezes por dia ele parava tudo que estava fazendo para dedicar tempo a Deus. E quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, ele havia sido governador dos governadores de Babilônia, chefe dos governadores de Babilônia. E em seguida ele foi nomeado como um dos governadores principais de Dario, o persa. Ele ocupava uma posição muito importante no reino da Pérsia. A agenda dele devia ser muito lotada, mas mesmo assim ele parava 3 vezes por dia para ter um encontro com Deus. Eu chamei a minha esposa, a minha filha: que tal nós agregarmos o 3º culto? E aí a minha esposa, a minha filha aceitaram, e nós fazemos 3 cultos em casa. Eu digo para você que não é fácil, não é fácil. Qual o segredo? Aí diz que em cada família deve haver o quê? Um tempo. Se não estiver na agenda, não vai acontecer. Se você pensa que não vai acontecer, é importante, mas não colocar na sua agenda, o culto não acontece. Porque o inimigo das almas, ele vai fazer de tudo para que não aconteça. E ela continua falando: pais e mães, por mais urgentes que sejam os vossos afazeres, nunca deixem de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Nunca, jamais. Você não precisa fazer uma faculdade em teologia para entender isso. A importância desse assunto é uma questão que pode definir vida eterna. Eu descobri que a igreja adventista, ela tem uma teologia privilegiada. Eu venho de uma família evangélica que tem uma mistura de muitas igrejas na minha família. Eu respeito os evangélicos, tenho amigos evangélicos, tenho parentes evangélicos e amo a todos. Mas eu digo para vocês, os adventistas, nós somos privilegiados. Nós temos uma luz, um conhecimento diferenciado sobre esse tema. Mas a minha tristeza é saber que quão poucos estão desfrutando dessa luz que Deus nos concedeu. Nunca deixem de fazer o culto da família, levantar o altar. Mas por quê? Vocês vão entender já já. Nesse processo existe uma figura muito importante. O pensamento diz: começa como? Começa como ali o pensamento? O pai. E em sua ausência quem? Deve erigir o culto, buscando um trecho das Escrituras. Mas por que o pai? Por que começa com o pai? Por quê? Você pode me explicar? Quando eu não estou lá na minha casa, a minha esposa chama a minha filha e ela faz o culto. Mas quando eu estou, eu sou o sacerdote. Deus deu uma autoridade especial para os homens. Os homens, eles têm sido um alvo muito especial do diabo. O diabo tem atacado a figura masculina com muita força. Hoje, homem, macho, homem na perspectiva de Deus, homem como sacerdote, líder espiritual, está difícil. Está difícil. A gente tem um problema muito sério hoje com essa questão da homossexualidade. Por quê? Os adolescentes, os filhos, as filhas, não têm referencial. Na ausência de referencial, então acontece o que está acontecendo. O homem, ele ocupa no contexto da família um papel muito importante, então ele é um alvo especial do diabo. Por isso, esposa, por isso, filhos, orem pelos seus pais, orem.
para que estes homens não percam o foco. Olha o que a autora diz, todos os membros da família se centralizam aonde? Ele é o quê? O legislador, ilustrando em sua própria varonilidade as fortes virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. E ela tem mais coisas a dizer, que eu não vou ler mais por causa do tempo. O que ela está querendo dizer é o seguinte: pai, você tem uma autoridade espiritual diferenciada. As orações de um pai fazem diferença no contexto de uma família. Quando ele se levanta como guerreiro para lutar com Deus, para interceder por sua casa, Deus sobre ele coloca uma unção especial. O primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo, é o livro de Jó. O livro de Jó começa falando desse homem de Deus, um homem que Deus amava muito. E você vai encontrar lá Jó acordando de madrugada e fazendo o quê? A Bíblia diz que ele está lá de joelho clamando pelos filhos. Só que no capítulo 1 do livro de Jó, os filhos já não moram mais com ele. Os filhos já se casaram, já constituíram família, já não são mais crianças. Mas eu vejo um pai com foco claro. Para este homem não havia nada mais importante do que a espiritualidade dos filhos, do que a salvação dos filhos. Os filhos já construíram família, já estão morando fora de casa, mas ele está orando de madrugada: Deus, é meus filhos, são os meus filhos, eu oro pela salvação deles. Jó é uma inspiração para mim. Então o homem, ele cumpre um papel muito importante no contexto da família, do culto familiar, e ele tem sido atacado com força pelo diabo, de muitas maneiras. O homem é o sacerdote. E eu termino lendo esse último pensamento. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? É dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Através do culto, o que é que eu faço? Eu construo o quê? Escuta uma coisa: o diabo, para entrar na sua família, ele não precisa ser convidado, mas Jesus é um cavalheiro. Jesus só entra onde é convidado. João capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes que nós temos no Novo Testamento, na construção da nossa teologia da família. João capítulo 2, lá fala do primeiro milagre de Cristo. Aonde foi o primeiro milagre que Cristo fez? Numa cerimônia de casamento. E sabe por que Jesus estava ali? Jesus estava ali porque ele foi convidado. Jesus só entra onde é convidado. Para Jesus entrar na sua casa e levantar um muro de proteção, você tem que fazer a sua parte. O altar Deus não vai construir por você. Esse altar, ele está aqui porque alguém pegou esses tijolos e trouxe e colocou aqui. A construção do altar não vai ser feita por Deus. Existe uma parte no processo da bênção de Deus que é minha. Existe uma parte no processo da bênção de Deus que é sua. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai poder fazer a dele. O culto faz diferença. E eu vou terminar a minha mensagem colocando um vídeo. Eu tenho no meu computador muitos vídeos com histórias e testemunhos relacionados ao culto da família, diversos vídeos. Mas entre os vídeos que eu tenho, um dos que mais me chama a atenção é esse. E eu vou explicar por que em seguida. Preste atenção.
Grande do Sul. Cachoeirinha, 120 mil habitantes. Uma mulher em especial que vive pela família. Meu nome é Marilda Rejane Scarabelotti, sou casada com Jânio Clésio Scarabelotti. Sou mãe do Davi, que é o filho mais velho, tem 26 anos. A Raquel tem 25, a Miriam tem 24, a Ellen tem 17. Sou vó de 2 netos, o Arthur e o Marcos. E nesses últimos 2 anos nós estamos passando por problemas de saúde na nossa casa. Esta é uma história de transformação. A gente descobriu a doença do meu marido no final de 2010. Assim que o médico diagnosticou que ele estava com câncer, nós começamos a pedir oração na igreja. Ele era um homem ativo, bem ativo na igreja, e aí de repente essa doença. E começou em dezembro e abateu assim de uma hora para outra, botou ele no chão, né? E a nós também. Nós acreditamos que talvez ele não conseguisse sobreviver. Todas as complicações possíveis e imagináveis aconteceram com ele, né? Várias vezes ele teve a situação de morte iminente. Várias vezes. Ele bota assim nessas 2 internações, pelo menos umas 10 vezes isso aconteceu. A grave situação que Jânio vivia estremeceu ainda mais a fé dessa família. A nossa família já estava um pouco fria. As filhas começaram a esfriar. Meu guri estava assim totalmente revoltado, né? O Davi todo fora da igreja, bem se envolvendo com drogas. E eu comecei a me preocupar com aquilo e comecei a pedir para Deus assim uma motivação, alguma coisa que nos fizesse acertar de novo, né? Uma pessoa me ligou pedindo se eu não conseguiria entrar em contato com o pastor Sidney. Encontrei o pastor Joelson, eu falei para ele, sabe, pastor, tem um pessoal lá no Morro Santana, eles querem muito que o pastor Sidney vá pregar lá, será que o senhor conseguia isso? O senhor conseguiria? Ele disse assim, mas isso aí agora está impossível. Eu sei, mas o que houve? O pastor Sidney Mendes não é mais nosso. Ele está lá para cima agora, está trabalhando lá na UNOB. Foi convidado para ir para lá e foi. Aí eu estava mexendo na internet ali, mexendo e olhando coisas e programas da associação, da nossa aqui, procurando alguma coisa. Não sabia o que era. E me vinha na cabeça o NOB. O que será o NOB? Eu digitei o NOB no Google ali. O NOB, aí saiu uma página de notícias lá da UNOB e comecei a ler, a olhar os trabalhos que estavam fazendo por lá, o pastor Gilmar com uma baita equipe. Desliguei o computador, mas daí eu pensei assim, não, mas peraí, mas tinha uma coisinha no cantinho naquela página que eu não olhei. O resgate de uma família inteira estava ao alcance de apenas um clique. Liguei de novo, acessei a página de notícia da UNOB, se vou clicar aqui em cima que vai sair alguma coisa. Daí apareceu o projeto, Restaurando o Altar de Deus na família, na igreja, na comunidade. Esse a gente precisa restaurar o nosso altar aqui em casa. Quando eu estava no hospital, eu pedi para Deus que eu não morresse. Que eu queria levar o meu filho de volta à igreja. E que Deus dá o máximo jeito, né, de trazer ele de volta. Porque eu não queria, porque eu queria fazer o possível para que ele pudesse voltar. Até falei para minha esposa que era um dos objetivos da minha vida. Aí quando ela resolveu, achou o restaurante do altar, eu disse, meu Deus, é por aí. Eu sinto que é por aí o caminho. Eu disse, vamos gente, vamos começar a fazer o culto. Vamos nos reunir. Aqui ensina a fazer um cultinho bem light, assim. Vamos ler a Bíblia, cantar um hino, fazer uma oração. Já é um começo, assim. E aí, um dia de manhã, eu chamei a minha filha e disse, minha filha, a Raquel, a mais velha, eu acho que a gente devia fazer os cultos de manhã também. Aí ela me chamou e disse assim, mãe, o culto ali, o projeto que tu tá lendo, ensina que a gente tem que fazer o cultinho e depois do cultinho cada um tem que ter a sua hora de adoração. Mas eu tô acordando uma hora mais cedo, tô lendo a Bíblia, tô lendo o livro que tu me deu e tô orando bastante. Disse, eu fiquei tão contente. Aí um dia depois do culto eu abri a janela ali de trás para ver onde é que andava o Davi estava lá atrás.
sentado numa cadeira com a lição, com a Bíblia e com o livro que ele está lendo, O Desejado de Todas as Nações. Aí eu abri a janela e disse, viu, Raquel, o Davi está lá atrás estudando a lição. Ela disse, mãe, todos os dias ele faz. Parece que eu voltei ao primeiro amor, sabe? Sabe quando tu conhece a Jesus, assim que tu entra com todo aquele gás para a igreja, quer contar para todo mundo as coisas que Deus faz, quer que todo mundo aceite, quer pregar, quer trazer. Eu me sinto assim. A família Scarabelotti redescobriu, através da comunhão, um novo relacionamento em casa que teve reflexo positivo também com a igreja, através de pequenos grupos organizados em sua casa e o ministério orientado pelos dons. Hoje, com envolvimento em frentes missionárias, eles têm por missão despertar nos outros o amor diferente que sentiram. É maravilhoso ver o que Deus faz pra gente, né? Desde então que a gente começou a fazer os cultos, tem sido uma bênção. Hoje a minha família é mais feliz. Quando a gente começou o projeto, foi um dos passos que começaram a me motivar a querer voltar para Deus. Foi quando tomei a decisão pelo meu rebatismo. E graças a Deus e ao projeto Restaurando o Altar, agora eu estou de volta aos caminhos de Deus e com projetos e planos de mais adiante me tornar de repente um pastor, né? Esse projeto entrou na nossa família no momento certo, na hora certa. Ele fez com que a gente lembrasse do que era ter uma comunhão com Deus, em família. E nesse projeto Restaurando o Altar, a gente pôde sentir que Deus olhou para nós e disse, eu ainda estou aqui. E estar em comunhão com Deus assim, traz uma paz, uma tranquilidade. E colocar todos os dias de manhã a nossa vida e dizer, Deus, seja feita a tua vontade e nos usa no dia de hoje, faz uma diferença, assim, sabe? E viver assim. Eu sempre digo que de toda essa história, o milagre maior é a gente conseguir pegar o fardo, botar no pé de Jesus e dizer, tá nos teus pés, Jesus, o meu fardo. Deus usou esse projeto para nos dar motivação. Não que a gente não soubesse que a gente tem que orar e tudo, mas faltava uma motivação. No momento frio como a gente estava, né? Veio essa motivação, fazer o projeto Restaurando o Altar. O projeto Restaurando o Altar alçou o seu primeiro voo, alcançando lugares distantes do nosso território. Eu disse para vocês que eu tenho muitos vídeos no meu computador, histórias relacionadas ao culto. A sua parte para e por que eu gosto dessa história? Ainda maiores. Você vê aí que o ataque primeiro foi no legislador, no sacerdote, no homem. Ele ficou doente. Morte iminente, 10 vezes, a família se desestruturou, a família que era da igreja entrou numa situação de apostasia mesmo, o filho começou a usar drogas, e aí ela lendo lá na internet, né, ela foi procurar algo lá, entrou lá na UNOB, que é a União Noroeste Brasileira, aí viu altar, Restaurando o Altar, então não foi ninguém que pregou para ela. Ela leu na internet, chamou o esposo, conversou com ele ainda debilitado, então a mulher tomou a posição de sacerdotisa, e algumas vezes a mulher vai ter que fazer isso, e Deus vai abençoar. Esse não é o plano A, é o plano B, mas pela graça de Deus o plano B também funciona. Às vezes a mulher tem que tomar ali a posição de sacerdotisa, e Deus vai honrar esse esforço, essa intenção, e ela toma ali a posição, toma as rédeas, chama a família, começa a fazer o culto. Resultado, o rapaz estava na droga, voltou para a igreja, e se batizou, e agora quer ser pastor, amém? Um reavivamento na família, simplesmente porque decidiu seguir a orientação de Deus. É simples, é Deus quem está mandando, é Deus quem pediu, faça o culto, faça, reclame as promessas, e Deus vai honrar a sua família, amém? E eu quero terminar a minha mensagem fazendo uma oração muito especial, para você, homem, você que é o líder, o sacerdote na sua casa. Existe algum homem aqui nesta manhã que entendeu a mensagem e gostaria de dizer para Deus, pastor, o que depender de mim, essa bandeira vai ser levantada na minha casa. Eu quero que você ore por mim, pastor, porque eu quero, em nome de Jesus, levantar essa bandeira mais alta ainda, na minha casa, em nome de Jesus. Eu quero dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem algum homem, sacerdote? Eu quero que venha aqui na frente. Você que é o líder espiritual na sua casa, o sacerdote, o cabeça, eu quero que venha aqui. E se tem alguma irmã, que no caso você é sacerdotisa, como essa irmã que está aqui,
De repente podemos ter alguma irmã que é viúva, divorciada, ou por alguma razão o marido não é cristão, ou ainda não entendeu a importância desse assunto. E se tem alguma irmã que é o cabeça da sua casa, e gostaria de dizer: pastor, ora por mim também. Ore por mim, porque na minha casa eu quero levantar essa bandeira ainda mais alto. Eu gostaria de me dirigir diretamente a vocês. Eu sou homem, esposo e pai. E diversas vezes eu sou tomado por um sentimento de impotência. Eu me sinto muito pequeno diante do desafio de ter que apresentar a minha família a Deus. Eu tenho uma filha adolescente. E a minha filha, ela não quer escutar muito blá blá blá. Ela quer ver o evangelho que eu apresento na minha vida. E eu me sinto muito pequeno. Mas esse sentimento de impotência me faz depender mais de Deus. Acordar mais cedo para interceder pela minha família e manter essa chama viva do culto na minha casa. Eu parabenizo vocês por virem aqui, por se levantarem, e vocês estão dizendo para Deus: eu quero levantar essa bandeira na minha casa. Eu vou trabalhar para isso. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Repito, não é fácil. Nunca foi e não vai ser. Mas os anjos do Senhor estão conosco, amém? Eu pergunto: existe alguma esposa que está aqui que gostaria de ficar em pé e dizer: meu marido, eu vou apoiar você. Se depender de mim, essa bandeira vai ser levantada na minha casa. Tem alguma esposa? Se levante, fique em pé. Se tem alguma esposa que o marido está aqui na frente e você vai apoiar seu marido nessa guerra, nessa luta. Se tem algum filho, algum jovem filho, que os pais estão em pé e que gostaria de dizer para Deus: eu também vou apoiar meus pais. Se depender do meu apoio, isso vai ser uma realidade na casa do meu pai, na casa da minha mãe, na casa deles, porque eu vou apoiar. Eu quero orar por vocês. No final, nós vamos entregar, me dá um texto aqui. No final eu vou entregar um texto. Esse texto, ele é um resumo do que eu falei hoje. E ele tem algumas coisas mais que eu não apresentei. Eu vou entregar uma folhinha dessa para o cabeça de cada família, depois da nossa oração. Você vai levar para casa, você vai chamar sua esposa, chamar seus filhos, você vai ler isso aqui. E aqui vai dar algumas orientações importantes, como fazer o culto, qual a importância do culto, e sem dúvida vai ser uma bênção para a sua vida. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe, eu quero orar com você. Grande Deus, nós estamos terminando o culto desta manhã, essa primeira parte da adoração, e estamos prostrados diante do teu altar. Eu fiz um apelo específico aos homens, aos cabeças de suas famílias que estão aqui. Primeiro aos homens, depois às mulheres. Nós temos mulheres aqui também que são verdadeiras sacerdotisas em suas casas. Eu quero apresentar esses líderes a ti nesta manhã. Eles são seres humanos como eu. Eles não são perfeitos. Eles têm debilidades, fraquezas. E eles têm enfrentado muitas lutas. Lutas que o Senhor conhece. Talvez nesta manhã nós tenhamos alguém aqui ferido, desanimado. E talvez pensando: como eu vou fazer para levantar esta bandeira na minha casa? Senhor, nós não temos poder. O poder é teu, mas a decisão é nossa. Nós decidimos aceitar o teu chamado. Nós decidimos cumprir o teu propósito, mesmo entendendo que não vai ser fácil. Por isso, em nome de Jesus, nos dá o poder. Eu peço uma unção especial sobre esses cabeças de família que estão aqui. Que o Senhor possa cobri-los com o sangue precioso de Jesus. Esse sangue que purifica de todo pecado. Que o Senhor restaure no coração desses cabeças de família a autoridade espiritual. Que o Senhor dê a sabedoria a eles, a habilidade para poder levantar essa bandeira sem causar traumas. E que o culto da família seja uma bênção, como o Senhor sonhou, como o Senhor prometeu e propôs que seria para cada família dessa igreja. Eu entrego estas famílias, esta semana que começa agora,
nas tuas mãos, que o Senhor nos surpreenda, pois é no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Eu gostaria que ficasse em pé somente o cabeça de família, somente o cabeça de cada família, em pé agora. Os demais podem sentar. Nós vamos entregar essa folhinha, eu acredito que vai dar para todo mundo. Me ajuda a distribuir aí, pastor, para que seja mais rápido. Depois você vai tirar um tempinho para ler com atenção. E essa folhinha aqui é um resumo do que eu preguei hoje. Vai te dar algumas orientações importantes, algumas dicas, algumas ideias que vão te ajudar neste processo. Eu louvo a Deus porque o altar, ele começa a ser restaurado. Amém? Feliz sábado, igreja. Bom, como vocês já viram, hoje nós demos início à nossa Semana da Família, com o título O Grande Conflito, e ela vai até o dia 24, que é o próximo sábado. Nós vamos nos encontrar aqui na igreja todos os dias, de domingo agora até sexta-feira, às 7h30, e no sábado às 9 horas. Então, repetindo, hoje começa a Semana da Família, não se esqueçam, ela vai até o próximo sábado. Todos os dias vamos ter culto aqui na igreja no horário de 7h30. Teremos também o curso de culinária saudável com a Patrícia. Quem quiser saber mais informações, esse curso vai estar acontecendo amanhã, dia 18, às 9 horas. E procurem a Patrícia ou a Eunice para quem quiser saber como se inscreve, como é que vai funcionar, só procurar elas no final do culto. Temos a escola médico-missionária do dia 9 ao dia 29, do dia 12 ao dia 29 de julho, no Catre. E se você tiver interesse em participar, também procure a Patrícia Uchoa. Para quem já escutou falar, a gente está falando aqui todos os sábados, vamos ter o programa Entre Amigos e Irmãos no dia 9 de julho. Então, se você tiver algum amigo, quiser fazer uma dupla, um trio, procure a Isabelle, a Ana Paula ou o João Marcos para maiores informações também. E o último anúncio é que a ASA, como o pastor Geu falou aqui, está precisando de doações. Então, se vocês tiverem roupas, agasalho, roupas que possam ser entregues para as famílias que nós atendemos aqui na igreja, são em média 80 famílias, elas estão precisando de doações. Então, procurem a Isabel ou a Cláudia Márcia para poder entregar essas doações. Feliz sábado. Eu imagino que toda a igreja conheça o João Marcos. O João Marcos, eu não sei quem tem ideia da idade dele. Ele tem 2 meses de vida. E eu gostaria de chamar o João Marcos aqui junto com a sua família. Quem pensou em outro João Marcos errou. O João Marcos é o filho da Raquel e do irmão Joel. O João Marcos tem 2 meses, tem um irmãozinho que é o João Pedro, não é isso? Que não está aqui hoje. E ele vem acompanhado da família. Os avós estão vindo acompanhando, irmã Matilde, titio, pastor Daniel. Esse é o João Marcos. Nasceu no dia 5 de maio, 5 de abril. 5 de abril, olha só que bonitinho. Antigamente eu tinha medo de pegar, agora eu tenho vontade. Eu vou ler uma passagem da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu gosto muito desse verso e
Gosto ainda mais quando um dia eu descobri que essa palavra inculcará é um verbo que é o mesmo verbo usado para rachar lenha. Quando a pessoa ia rachar uma lenha, ela pegava o machado e aí usava esse verbo inculcar. A gente usa a cuca, né? Inculcar é colocar dentro da cuca. E aqui fala assim: tu inculcarás essas palavras na cabeça da criança. É como se ele falasse assim: não é fácil. O pastor Jeú comentou aqui hoje a importância do altar nesse processo. Não é fácil você inculcar dentro da cabeça de uma criança os caminhos de Deus. Precisa de, às vezes, usar um machado. Entra, você tem que aprender, E aqui fala assim: você vai falar sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Você coloca como um sinal na mão, coloca um frontal entre os olhos, escreve nos umbrais da porta. Eu acho que se essa passagem fosse escrita hoje, ela seria mais ou menos assim: você vai comprar DVD infantil, você vai comprar livro infantil, você vai assinar a lição da escola sabatina, você vai fazer o culto familiar, vocês vão escrever nos quadros da casa. Dá tudo, cerca essa criança com as coisas de Deus. E esse é um desafio que eu recentemente estou enfrentando, né? O desafio de você pegar uma criancinha e imaginar: será que isso aqui vai fazer ele entender de Deus? Não. O desafio do exemplo. E eu quero perguntar para vocês, pais, se vocês estão cientes desse desafio e estão conscientes do desafio que é depender de Deus na educação do João Marcos. Vocês estão cientes? Vocês aceitam esse compromisso de dedicar o João Marcos e de ser instrumentos para que esse menino aprenda os caminhos de Deus? Sim. Família que está aqui presente, vocês também têm um papel muito importante. Vocês aceitam o desafio de apoiar através do exemplo, através dos conselhos, através das literaturas, dos DVDs, das histórias, o João Marcos, o João Pedro, essa família, a ensinar essas crianças no caminho de Deus? Igreja, vocês têm os aventureiros, vocês têm os desbravadores, o departamento infantil, a escola adventista. Eu queria saber se a igreja está disposta a ajudar essa família também. Igreja, vocês estão dispostos, aceitam esse compromisso de ajudar essa família? A igreja foi mais fraca, né? Contem mais com a família, porque a igreja eu acho que está meio duvidosa se vai ajudar ou não. Igreja, vocês vão ajudar, sim ou não? Ok, agora melhorou, né? Dá para ter mais compromisso assim. Nós vamos orar, nós vamos ajoelhar com o João Marcos em nosso colo e nós vamos orar. Você, assentado mesmo, pode participar dessa oração para que a gente possa pedir a bênção de Deus sobre o João Marcos. Não tem problema, pode ficar aqui pertinho. Fica aqui. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que é ter uma vidinha em casa. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de moldar um caráter. Obrigado pelo privilégio, pela responsabilidade que o Joel e a Raquel estão assumindo de ensinarem o João Marcos em teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque ele está crescendo saudável. Que continue assim, com a tua graça, crescendo em conhecimento, em estatura, também espiritualmente diante do Senhor. Abençoa, Senhor, essa família, abençoa a nossa igreja, que sejamos instrumentos em tuas mãos para ajudar essa criança em teus caminhos. Nós dedicamos esse bebê ao Senhor, confiando que o Senhor é quem vai cuidar, o Senhor é quem vai embalar, e o Senhor quem vai dar sabedoria aos pais.
Nós pedimos a proteção dos teus santos anjos sobre ele, sobre a sua vida, e o colocamos em teus braços, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ver, Senhor, este menino, meigo e frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz, eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-lo a caminhar no seguro e bom caminho, em tua força confiar. Vem livrá-lo das maldades deste mundo hoje bom. Pai querido, cuida dele, dar a ele teu amor. A nossa igreja antigamente entregava um certificado e agora mudaram, eles entregam um passaporte. Olha que legal. O passaporte que vai do momento em que a criança é apresentada, passando pela salinha do hall do berço, passando pela outra classe, até o dia que ela vai ser batizada, amém? A gente quer que o Senhor possa conduzir essa criança, que a igreja seja um instrumento, que a família possa levar o João Marcos cada dia para mais perto de Jesus, até que um dia ele seja ancião, esteja com a gente, ter 2 João Marcos, né? Que ele possa continuar nesse caminho sendo uma bênção para Jesus.